Shabat Bíblico, um espaço para reflexões, questionamentos bíblicos e teológicos. Um podcast da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Aqui você encontrará reflexões bíblicas e teológicas, sempre buscando refletir as nossas realidades, as realidades da vida humana e de toda a criação. Iremos disponibilizar episódios todos os sábados e contamos com a sua escuta atenta e qualificada, sua participação interagindo em nossas redes sociais, nos seguindo no agregador de podcasts de sua preferência, compartilhando com as pessoas amigas. Este podcast será feito de forma seriada. A primeira série que lançamos é sobre a Quaresma, com o Paulo Eti. Paulo Eti é biblista, teólogo anglicano e advocacy da Anglican Alliance para a América Latina. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja ouvindo essa meditação, essa partilha, essa provocação de hoje, nesse tempo de Quaresma. Eu sou Paulo Eti, da Diocese Anglicana de Brasília, e estou aqui para dialogar com vocês e compartilhar algumas perspectivas desse tempo de Quaresma para a nossa vida pessoal, comunitária, política, social, econômica e espiritual. Um dos aspectos fundamentais da Quaresma, como eu disse na meditação passada, a Quaresma era o tempo na Igreja Antiga de aprofundar o catecumenato, aprofundar o processo de formação para a vida cristã. Um dos aspectos dessa formação é
a oração. Na Quaresma nós somos convidadas a tomar um tempo para meditar quem é Jesus e o que é que nós somos e como nós fazemos para parecer com Jesus. Esse é o desafio fundamental nesse caminho em direção à Páscoa. Jesus é o servo sofredor, servo que foi injustamente acusado, sem provas, que foi encarcerado, que foi torturado, que foi morto, assassinado, e Deus ressuscitou. Esse é o aspecto fundamental da nossa fé cristã. Paulo vai dizer que se Jesus não morreu e ressuscitou, vã é a nossa fé. E é claro, sempre bom lembrar que Jesus não morreu simplesmente, ele foi assassinado pelo tipo de pessoa que ele foi, pelo tipo de proposta que ele carregou, pela espiritualidade que ele viveu e pela profecia que dirigiu a sua vida. Então a pergunta fundamental para a gente é: nós estamos parecendo com Jesus? Nós seguimos o seu caminho? E, como eu disse, um aspecto importante desse tempo de Quaresma é o tempo de oração. Na nossa língua, no nosso idioma, é muito bonito porque a gente manteve duas expressões bonitas nessa mesma palavra, que é orar, no sentido de falar, no sentido de verbalizar, no sentido de nominar, e também ação, no sentido de, obviamente, fazer alguma coisa, produzir transformação, produzir movimento. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que é o texto que nós lemos na quarta-feira de cinzas, Jesus nos ensina uma oração, compartilha conosco o Pai Nosso, ou eu prefiro dizer a oração das discípulas e discípulos de Jesus. E o centro dessa oração é muito bonita porque é uma oração, uma meditação sobre a soberania alimentar, sobre a superação da fome, sobre a necessidade de nós desenvolvermos capacidade de se preocupar com quem está passando fome, com quem não tem, e obviamente de desafiar essa sociedade de privilégios e desafiar o nosso lugar. Quer dizer, algumas de nós somos pessoas que temos privilégios. Como a gente lida com isso? Como é que a gente supera isso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É bonita essa lembrança de Jesus, essa preocupação com esse aspecto da nossa humanidade. A gente, nesse tempo de pandemia e nesse tempo de muita fome, quer dizer, ninguém está salvo a não ser que todo mundo esteja salvo. Ninguém tem plena imagem de Deus a não ser que todo mundo tenha plena imagem de Deus. Então, nesse período bonito da Quaresma, eu queria muito convidar vocês para a gente meditar sobre a nossa prática, sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa perspectiva e perguntar para a gente mesmo o quão nós parecemos com Jesus. Também no tempo da Quaresma era o tempo, dizem na Igreja Antiga, de preparação para o batismo, que era feito na Páscoa durante a vigília. E um dos textos lidos nessa preparação era o Evangelho de Marcos, que é um evangelho muito interessante, onde Jesus é apresentado como um trabalhador em movimento, como alguém que incansavelmente está trabalhando para mudar consciências, mudar comportamento, mudar perspectiva, e ele faz isso enfrentando muitos conflitos. E ele faz isso num espírito de muita
oração, no sentido de encontro, no sentido de movimento em direção ao reino de Deus. Aí eu queria convidar vocês, quem sabe, para nessa semana ler o Evangelho de Marcos, são 16 capítulos, e perguntar de novo, quem é Jesus? Essa pergunta é muito importante porque às vezes a gente quer fazer de Jesus aquele que ele não é. De novo eu quero lembrar, Jesus sempre se apresenta como o servo sofredor, militante da paz, da reconciliação, da justiça, dos direitos das pessoas, do direito de vida no nosso planeta. Então, que Deus possa nos conduzir e que a Ruá Divina, esse Espírito Santo que transforma e perturba, sempre mantenha a nossa oração, esse encontro que incomoda, transforma e produz resiliência na gente para enfrentar esse mundo tão difícil e tão pesado em que a gente vive. Então, vamos parar um minuto e orar pela reconciliação e pela paz no mundo nesse sábado, nessa semana. E claro que, obviamente, significa vamos nos envolver na luta por justiça, por igualdade, para pão para todas as mesas. Um abraço grande e a gente se encontra no próximo sábado. Você ouviu Shabbat Bíblico, um podcast da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana no Brasil. Nossos episódios serão liberados sempre todos os sábados, e nós contamos com a sua audiência. Se desejar entrar em contato conosco, você poderá nos localizar através da hashtag Shabbat Bíblico ou pelo WhatsApp 62 99232 2157, no Instagram e no Facebook, como Diocese Anglicana de Brasil. A produção, a apresentação e o design sonoro é de Isaías Torquato, a divulgação feita pelo Geraldo Magela e a direção geral pelo Bispo Maurício Andrade. Até o nosso próximo episódio.